Alô, alô, meu povo brasileiro. Acabou 2024, começou 2025 e, senhoras e senhores, estamos de volta. Para a alegria de muitos e para a tristeza também de alguns, o Hora de Toledo está de volta para mais uma temporada, para a temporada 2025 do nosso esporte local. Então, vamos falar tudo o que acontece no campo, na quadra. E também, se que tiver um campeonato de amigos, chama nós também participamos sem nenhum problema, apesar da qualidade técnica dos apresentadores ser um pouco duvidosa. Mas é isso, menino Kelvin. Bora falar do que rola no esporte da nossa Toledo, meu querido. É isso aí, galera. Chegamos para mais uma edição aí do Hora de Toledo, a primeira do ano. Algumas semanas aí parados, né, com a Hora de Toledo, mas agora voltando e para fazer aquele apanhadão geral, aquela expectativa para a temporada aí das principais competições, falar um pouquinho das nossas perspectivas para o Campeonato do Panorama, que começa no próximo final de semana, o que a gente espera da temporada das equipes aqui da cidade, né, futsal masculino e feminino, futebol. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo e as notícias que a gente já tem até agora para esse início de ano, para esse início de temporada. Vamos falar muito e trazer aí as novidades para vocês. E por isso já se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam, comentem, compartilhem, porque ajuda demais a gente a seguir aí levando esse conteúdo para vocês. Exato, já se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque vai ser um ano todo, uma super temporada a gente acompanhando. Vamos acompanhar Campeonato Panorama, Campeonato Amador, vamos acompanhar bastante o que acontece na quadra e também no campo, então vem com a gente. Na primeira competição já tradicional de começo de ano daqui de Toledo, é o Campeonato do Panorama, né, menino Kelvin? Campeonato do Panorama que era para começar nesse finalzinho de mês de janeiro, mas aconteceu uma mudança e começa em fevereiro. Já está com os grupos definidos e com a primeira rodada, né, Vitor? Exato, a gente teve aí há 2 semanas o sorteio dos grupos e o campeonato começaria nesse domingo, foi adiado início para o próximo domingo, dia 2, se eu não me engano. É dia 2, que é o primeiro domingo do mês de fevereiro, e início com os 4 primeiros jogos ali, 2 jogos do grupo A, 2 jogos do grupo B. Assim como na temporada passada, jogos no domingo à tarde, e na quarta-feira à noite, 2 partidas também. Então, 2 finais de semana, 2 meios de semana para fechar cada rodada aí da fase de grupos. Então, e esse ano a gente teve novamente um número muito grande de participantes, 24 equipes participando, 4 grupos com 6 times. Não sei se é o recorde, não tenho essa informação, então não vou cravar, mas normalmente eram 12, 14, 16 times que participavam. O número mais normal era de 16 equipes, e esse ano a gente vai ter 24 equipes participando, então um número grande de equipes competindo, então vai ser uma competição muito boa. A gente teve a novidade no ano passado de uma equipe de Cascavel participando, que foi a equipe lá da ABB Cascavel, que está novamente na competição. Foi uma equipe muito forte, muito competitiva, que chegou às quartas de finais e acabou perdendo um jogo ali para o Vertes Bar do Adão por 4-2. Foi um jogo equilibradíssimo, que a ABB chegou a estar vencendo por 2-1 em determinado momento. Então, uma equipe competitiva e que volta a participar esse ano. E a gente tem mais uma equipe da região, que é outra equipe de Cascavel, o Denápolis, lá de Cascavel, que é uma equipe tradicional no futebol suíço lá em Cascavel, com vários títulos no futebol de campo amador também lá em Cascavel. E esse ano eles vêm também para o campeonato do Panorama. E detalhe, as duas equipes de Cascavel caindo no grupo A, e junto com a Mecânica Ribeiro, que é a atual campeã. Então, o grupo A, o grupo 1, ali parece que vai ser o grupo da morte, assim, a princípio, olhando pelo menos em um primeiro momento, ele aparece ali talvez como o grupo da morte, porque vem com as duas equipes de Cascavel, que tendem a ser duas equipes fortes, aliada também à Mecânica Ribeiro, atual campeã, e que segue muito forte. Exato. E um destaque bem bacana, até você falou do grupo A e eu notei aqui, que é um time que está com clima bem J. Ferreira, né? Uma homenagem ao J estando em uma das equipes, né? É bem bacana para um personagem que
sem dúvida marca, mas é igual você falou, são muitos times novos. Tem aqui, por exemplo, Santos da Vila Rural já esteve na última edição, Mecânica Ribeiro também, ABB, como você comentou, já estava, Natação também, Metalúrgica Santa Maria, o próprio Vertes, o Leila Modas aqui sempre teve, Ótica Gouveia, Guide, mas você vê uma quantidade grande de equipes novas, equipes que estão começando agora a disputar a competição, e a gente vê um aumento, tanto que são 4 grupos ali com 6 equipes, né? É mais times nesse campeonato do Panorama do que você tem no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Exato. Numeração, né? É um número muito grande. Como eu falei anteriormente, normalmente eram 16 equipes. A gente já viu um aumento no ano passado e esse ano, novamente, também ali com 24 equipes, mantendo as mais tradicionais, pelo menos as mais tradicionais dos últimos anos. E, como você falou, com equipes novas, né? E também me chama a atenção ali, tipo, no grupo 2, que além do grupo 1, parece ser um grupo bem interessante, porque você tem o Natação, que é uma equipe que vem crescendo e vem aparecendo nos últimos anos, ganhou Taça Ismel, ganhou Taça Mauro Maior que Chave B, chegou na semifinal da Taça Mauro Maior que Chave A na temporada passada, bateu quartas de finais do Panorama na temporada passada, também está jogando já há 2 temporadas no campo, no Campeonato Amador, então uma equipe forte e tradicional. Você tem o Gajoff, que já foi campeão lá da Taça Mauro Maior, que já teve campanhas de destaque de semifinal e final aqui lá no Panorama. Metalúrgica Santa Maria, também uma equipe forte, uma equipe tradicional. Leila Modas, também uma equipe forte. E o Verde Solar Group, que é o Bar do Adão, vem só com o Verde Solar Group esse ano, mas carrega a história ali do Bar do Adão, que é a equipe mais vitoriosa, então um grupo também para ficar muito de olho. E no grupo 3 também ali algumas equipes interessantes. Ótica Gouveia, já foi campeã de Taça Mauro Maior, vice-campeã, perdendo justamente para a Vertes na final ali em dezembro. Guide FC, equipe fortíssima, que entra como uma das favoritas. União do Jardim América, uma equipe que nos últimos anos não vem tão bem, já com um elenco um pouco envelhecido, não conseguiu ter a mesma renovação, mas lá no final da década de 2010, início dos anos 2010, ali 2012, era o grande bicho-papão do campeonato. Chegou a ganhar o título invicto, chegou a ganhar 2 vezes seguidas, então é uma equipe que, mesmo não estando nos seus melhores momentos, também é muito tradicional. Então, e também ver equipes novas, como você citou anteriormente, é muito legal. Então, a gente espera um grande campeonato, um campeonato que deve seguir até ali a reta final de maio, talvez início do mês de junho. Então, vamos ter vários finais de semana e alguns meios de semana também ali, com muito futebol lá na Arena Panorama, que sempre recebe ótimo público, que tem ali a oportunidade também para você comer um salgado, tomar um sorvete, tomar um refrigerante, aquela cervejinha. Então, é um momento também de lazer para as pessoas, para quem quiser assistir, para as famílias. Então, a gente espera mais uma grande edição aí do Campeonato do Panorama. Exato. E o que você falou, você comentou aí, só acrescentando para mim 2 grupos da morte, né? Porque Natação e Vertes do mesmo grupo também, meu amigo, vai ser foda. Vai ser um negócio de elite. Tendência de jogão já na primeira fase, de grandes jogos já na primeira fase. Equipes que têm o histórico de chegar em semifinal, quarta de final, equipes muito boas juntas, pega fogo no Campeonato do Panorama. Então, a primeira rodada aqui já está na tela, que vai ser nesse domingo com os grupos A e B. Aí o complemento da rodada na quarta-feira, aqui com os jogos já bem definidos. Aí depois segue no outro domingo com o grupo C e D e complemento na quarta-feira, e assim sucessivamente. Vai passando por todos os grupos sempre, em um domingo e uma quarta-feira, 2 blocos do grupo, depois os outros 2 blocos sempre sendo feitos, e vamos acompanhando como vai essa competição, que promete trazer ótimos jogos aqui para a gente assistir. Exatamente, como está ali na tabela, no domingo jogos 14h30, 15h30, 16h30 e 17h30, 4 jogos, e na quarta-feira 2 jogos, 19h45 e 20h45. Exato. Menino Kelvin, agora saindo do
campo, vamos para Ah, quadra. só um detalhe o Campeonato Amador começa só no segundo semestre, como de praxe, a gente ainda não teve as reuniões, ainda vai ocorrer durante o ano as reuniões de definição, vai ter um jantar ainda sem local definido no mês de fevereiro, para arrecadar fundos ali para a Liga e também para a organização do Campeonato Amador. Quando a gente tiver mais informações, a gente divulga aqui no Hora de Toledo e também lá no nosso Instagram também, para ajudar também nessa divulgação de uma competição importante também do cenário local. Exatamente. Menino Kelvin, agora sim, vindo para a quadra, as primeiras equipes que a gente vai falar um pouquinho da perspectiva para o ano. Tec e Afeto. Falando um pouquinho da última temporada, para mim a temporada do Tec, das meninas do Tec feminino, foi uma temporada até bem surpreendente. Tipo, o primeiro ano das meninas em quadra, a gente esperava que só vai disputar ali. Foi uma equipe que foi para a fase de mata-mata e foi competitiva ali, é claro. Pegou adversários de alto nível, como foi a questão do Umuarama, mas uma equipe muito boa. Da mesma forma que a Afeto ali teve alguns percalços, mas fez até um trabalho bacana. Qual a tua expectativa para esse 2025 das duas equipes do futsal feminino da nossa Toledo? Então, eu vejo com bons olhos. A Afeto, em 2023, não tinha feito um ano bom. Em 2024, não fez aquele super ano, um ano ali que brigou por vaga no mata-mata, coisa que no ano anterior não conseguiu. Mas não fez aquele ano de brigar por um acesso, por exemplo, como já conseguiu em outro momento. Mas melhorou, acho que se manter essa melhora, quem sabe pode chegar ao mata-mata nessa temporada. Acho que a gente não tem condições financeiras, pelo menos em um primeiro momento, para buscar jogadoras de fora. Futsal feminino, mesmo na chave ouro, tem uma dificuldade financeira maior, é mais difícil para você fazer algo mais estruturado quando a gente fala do profissional, mas acho que a Afeto pode sim brigar, pelo menos para um mata-mata, chegar no lugar que o Tec, Toledo Futsal, chegou na temporada passada. Falando sobre o Tec Toledense, Tec Toledo Futsal, como você disse, para mim também foi surpreendente em um primeiro ano a campanha que a equipe fez. A gente esperava Afeto até mais forte, por ter um projeto mais longo, mais consolidado no futsal feminino, e o Tec Toledense conseguiu ir melhor nos confrontos diretos e também nos confrontos contra os demais rivais, tanto que conseguiu chegar ao mata-mata, as quartas de finais, acabou perdendo para o Moarama Futsal. Acredito que para o Tec Toledo Futsal, a manutenção do elenco, a manutenção daquele time que também é um time muito local, um time muito regional, eu acho que tende a colocar a equipe com força para voltar ao mata-mata nessa temporada. E quem sabe alçar voos maiores, quem sabe no mínimo bater uma semifinal, tendo uma equipe já mais organizada, conhecendo um pouco mais a competição, sem ter tanto aquela questão do nervosismo, da pressão de uma primeira temporada num Campeonato Paranaense. Acho que facilita e acho que pode ajudar a equipe aí do Tec Toledense. E algo importante foi a base que eles trouxeram do campo, lá do projeto com o professor Jaime, que já vinha desde lá de Ouro Verde do Oeste, trazendo algumas atletas de lá também. Acho que essa base foi importante para a equipe já chegar bem entrosada, para a equipe chegar com um trabalho organizado no primeiro ano, e acho que isso pode trazer frutos melhores já nessa temporada. Uma coisa que eu gostaria de ver mais, que a gente viu com consistência nos anos anteriores, aí nem é de futsal que eu tô falando, é do Tec feminino no campo. A gente já viu a equipe fazendo boas campanhas na Terceirona, boas campanhas no Paranaense, sendo inclusive campeã sub-17 na base, e a gente não viu muito isso na temporada passada. Então, o que eu gostaria de ver, talvez, nessa temporada, que o Tec voltasse com mais força, talvez, no campo feminino também. Voltasse a aparecer de uma forma melhor, como já apareceu há alguns anos, né? Mas a gente sabe de todas as dificuldades, de como é difícil fazer futebol no interior, e ainda mais futebol feminino, mas a gente já viu sementes disso, já viu coisas boas disso. Então, quem sabe
que o Tech volte também no campo a competir firme, pelo menos na categoria de base, que é onde eu acho que consegue, mais tanto que as boas campanhas na Terceirona e no Paranaense profissional foram com as garotas do Sub-17, com as meninas do Sub-17 e com algumas que eram Sub-20 também. Então, quem sabe essa base possa voltar com um trabalho legal também. Querendo ou não, assim, para quem tá, às vezes a gente está olhando um pouco de fora, parece assim, é um projeto novo. A participação do Tech numa disputa de primeira, de uma disputa profissional dentro do futsal feminino, é de fato uma novidade. Mas o trabalho não. Igual você falou, é um time que já era entrosado, já tinha uma base ali vinda do campo, uma base vinda da própria categoria de base propriamente dita. Então, você já tinha um trabalho desenvolvido que agregou ali algumas jogadoras e talvez por isso um resultado tão positivo. Da mesma forma que a Afeto não faz o trabalho dela. No mínimo, acho que eu tô aqui há no mínimo 10 anos. Desde que eu me lembro, eles têm um trabalho bem consistente, no mínimo 10 anos. Então, igual você falou, a questão é, vamos ver como é que é a continuidade, mas principalmente se a equipe vai continuar mantendo esse fortalecimento, continuar mantendo o alto nível, porque igual você falou, você tem a questão de, além de gerar jogadores, você tem a dificuldade de, às vezes, trazer alguma jogadora de destaque, você também tem a concorrência com alguns outros projetos que, quando vem jogadoras de potencial, já buscam. Como foi o caso, por exemplo, aqui. Já teve atletas no campo do Tech que rapidamente foram Corinthians, foram para Internacional, porque quando os clubes que no campo vêm jogadoras de potencial já levam. O futsal não é diferente. Então, a gente tem que ver como é que vai ser, se vai ser uma manutenção de base. Tomara que mantenha uma equipe com a mesma estrutura e consiga agregar qualidade sem perder tanto para o mercado, né? Porque as propostas vão sempre vir. Né? Exato, vale destacar também, falei ali que o trabalho do profissional da Afeto teve alguns percalços, não conseguiu ser o que já foi em outros momentos, mas vale ressaltar o trabalho de base, que, como você disse, já há muitos anos vem muito forte, e na temporada passada não foi diferente. A equipe foi campeã paranaense na categoria Sub-13 e Sub-15, foi vice-campeã no Sub-11, na Copa Mundo do Futsal teve categorias que chegaram até a final, e outras que participaram bem da competição. Jogos escolares, campeã no estadual nas duas categorias, categoria A e B, 12 a 14 e 15 a 17, e a categoria B de 15 a 17 foi vice-campeã brasileira dos jogos escolares. Perdeu só na final num jogo disputadíssimo, se não me engano, contra o Distrito Federal. Então, o trabalho de base, que é o principal foco da Afeto, foi mais uma vez muito bem sucedido, com atletas em várias das seleções estaduais, com a treinadora, a Salete, e outras treinadoras também aparecendo como melhores treinadoras em suas categorias. Então foi um trabalho muito bom na categoria de base, que, como eu disse, é o principal foco. Mas a gente espera também que no profissional possa evoluir também. Sem dúvidas. Mudando um pouco agora para o campo, mantendo o Tech, falando de Tech, né? Mas agora somando ao Oeste Brasil. A temporada de 2024 do futebol de campo daqui de Toledo, a gente pode dizer que foi uma temporada estelar, praticamente. Porque a gente teve a chegada do Oeste Brasil, que é uma boa notícia, ter mais uma equipe que mostrou que pode agregar, que pode fazer ali um bom nível competitivo, e ainda o acesso do Tech para a segundona. É uma temporada que, agora puxando um pouquinho de comentário, para mim, assim, para o Oeste Brasil, uma temporada muito mais de consolidação e da gente ver qual é a ideia do Oeste Brasil, se vai ter uma ideia focada mais em jogadores mais jovens, em construção de base, ou vai ser talvez montar um baita time ali para a terceirona para subir já para a segunda, para fazer aquele baita elenco para brigar por um acesso. No caso do Tech, a minha curiosidade reside em como será a parceria com a FC Cascavel, se ela será mantida, e em que termos, e qual é o nível que o Tech pensa de time para a segunda divisão. Não vejo, assim, as duas equipes são equipes boas,
mas elas vão ter grandes desafios pela frente e eu estou curioso para ver qual vai ser o nível competitivo perante ali os adversários. O que você pensa, Vitor? Primeiro, falando do Oeste Brasil, a terceirona deve ocorrer novamente mais ou menos no mesmo período que foi esse ano, ali entre início de agosto e final de novembro, talvez pegue início de dezembro. 2024 terminou na reta final de novembro, mas já tivemos anos que se estendeu ali até os primeiros dias de dezembro. Deve ocorrer nessa faixa de temporada, porque as equipes da terceira divisão não devem entrar na Taça Paraná, que eu comento um pouco mais depois quando for falar do TEC. O Oeste Brasil vai ser o segundo ano apenas no profissional. Talvez a gente teve uma equipe só na base ali no Sub-17, talvez a gente tenha já mais equipes na base, talvez um Sub-20, um Sub-15, algo assim. Então, acho que o trabalho tende a se estruturar, porque a gente está falando apenas de um segundo ano de trabalho, principalmente no profissional, e na base mais competitiva também. A avaliação do primeiro ano, para mim, foi positiva. Era normal que pudesse fazer uma campanha ruim. Acho que não deveria ser nem alvo de tantas críticas se a campanha fosse ruim no primeiro ano, porque é um primeiro ano, futebol profissional é caro, você está falando de uma cidade que já tinha outra equipe, a gente sabe como é um cenário complicado, e mesmo assim fez um bom trabalho, fez bons jogos, foi uma equipe que competiu muito bem ao longo da competição, que poderia ter avançado contra o TEC. Acho que nos jogos contra o TEC, tanto na primeira fase quanto nas quartas de finais, o TEC foi bem superior, mas se você colocar nos jogos contra Beltrão e Verê, que o TEC também enfrentou esses mesmos adversários na primeira fase, o Oeste Brasil jogou mais. Então foi uma equipe que jogou um bom futebol ao longo da competição, e se manter boa parte do trabalho que fez na temporada passada, com pequenos ajustes, pode sim brigar novamente pelo acesso. É lógico que, mesmo com bom trabalho, pode ser que não suba, porque existem outros bons trabalhos, até mais consolidados, que já vêm de mais tempo ali na terceirona, ou mesmo das equipes que acabaram rebaixadas para a terceirona. A fase final é mata-mata, então no mata-mata um detalhe pode definir, uma expulsão, às vezes um jogo onde você cria muito, mas acaba não fazendo o gol. Então o mata-mata tem essas peculiaridades. Pode ser um jogo de chuva, igual teve o TEC na volta da final contra o Batel, em que você não consegue jogar. Então tem várias nuances que podem tanto pender contra você, mas podem pender a favor do seu time, né? Então acho que nesse aspecto, se manter o trabalho feito na temporada passada com pequenos ajustes, pode sim novamente brigar pelo acesso. Acho que a única questão, e também acho que vai ser bom nesse sentido, o TEC ter subido, porque o clássico foi muito pegado para um primeiro ano de clássicos. É lógico que foram 4 jogos, isso efervesceu um pouco a rivalidade, mas acho que ela passou um pouco do ponto para uma rivalidade inicial. Acho que muita gente ali, principalmente das diretorias, pegou muita pilha. Isso talvez tenha feito um pouco mal para o Oeste Brasil. Acho que não ter o TEC na terceirona pode facilitar, pode colocar a equipe num prumo melhor, pode colocar a equipe de uma forma mais tranquila para a competição, para seguir o seu caminho, que para mim é natural, se não nessa temporada, na próxima ou em 27, já de subir para a segunda divisão. Acho que me parece um trabalho consolidado para subir em breve para a segunda divisão. Mas não pode se perder nessa questão de rivalidade. Eu acho que se colocar com tranquilidade vai ser ali fundamental para conseguir o objetivo, que é o acesso o mais breve possível. Entrando no TEC, muito bom ter conseguido o acesso, ter conseguido o vice-campeonato, utilizando muito da juventude vinda do FC Cascavel, com alguns jogadores um pouco mais experientes. O caso do Robinho, que já fez gol na primeira divisão pelo Cascavel esse ano, jogou pelo TEC na terceirona, foi um jogador importante, assim como o lateral direito, o Libano. O Libano não está jogando, está na reserva do Cascavel na primeira divisão, mas é um cara que está no elenco lá, então mostra como essa parceria foi importante. Quanto à parceria com o FC Cascavel,
o que a gente tem de informações do professor Jaime, do presidente, do TEC, treinador ali das equipes femininas, é de que a parceria pode ainda ocorrer esse ano, mas será uma parceria menor. Até porque o UFC Cascavel vai estar... lembrando que a segundona vai começar antes, vai começar logo após o término da primeira divisão. Então, ali, provavelmente no início de abril vai começar, porque no segundo semestre as equipes da segundona, aquelas, óbvio, que conseguirem montar e manter um time para o segundo semestre, vão disputar, juntamente com as equipes da primeira divisão que não tem um calendário nacional, a Taça Paraná. A gente ainda não tem a confirmação da participação do TEC, mas esperamos que o TEC consiga participar também da Taça Paraná. Então, essa parceria com o Cascavel, principalmente jogadores do profissional, fica mais complicada, porque o Cascavel vai ter a Série D ali junto com a segundona, principalmente. E a garotada da base também fica ali um limitador, porque a maior parte da garotada vai estar no mesmo período disputando Paranense Sub-20, Paranense Sub-17. Então tem esse limitador, mas a conversa que um ou outro nome que puderem vir também virão para contribuir de alguma forma com o TEC. Outra conversa que surgiu, outra possibilidade confirmada pelo professor Jaime, é de uma negociação de uma parceria com o Botafogo do Rio de Janeiro. Existe uma conversa para tentar trazer alguns jogadores, principalmente da base do Botafogo, para compor o elenco do TEC para a segundona. O que seria muito bom para o Botafogo, porque estaria colocando alguns jogadores ali, principalmente da sua base, ou jogadores talvez que estejam mais encostados, para estar atuando com mais frequência. A gente ainda não sabe se essa parceria vai realmente se confirmar e até que ponto, de que forma ela vai ocorrer, quantos jogadores vão vir, quais jogadores vão vir, mas é uma conversa que a gente já ouviu ali do professor Jaime. E, assim, eu não vejo o TEC entrando, em primeiro momento, como favorito ao acesso. Eu acho que é uma equipe ali mais de meio de tabela para esse ano, mas se vier essa parceria com o Botafogo, acho que as coisas podem, quem sabe, mudar e a equipe se tornar ali uma das mais fortes pensando em um acesso. Mas ainda é uma incógnita, vamos ver aí no mês de fevereiro, a gente já deve ter ali alguma notícia, alguma informação de como que vai estar essa montagem de elenco aí para a segundona. Exato. Eu vou na mesma linha, acho que sim. A questão do TEC e a questão do Oeste Brasil é diferente, porque o Oeste Brasil a gente tem que começar primeiro entendendo o que a equipe poderá fazer. No sentido assim, o Oeste Brasil ele vai com um projeto de manutenção daquela mesma base de 2024, ali com algumas peças, um time mais, uma pegada jovem, tem uma perspectiva. Vai vir com um time mais, até num modelo de parceria com algum dos clubes, talvez da segunda ou da primeira, seria uma outra situação. Vai com um time mais experiente para talvez ali já entrar brigando por um acesso, vai com um time mais jovem. Então, o Oeste Brasil, a gente ainda precisa ter uma definição mais clara para a gente poder opinar com mais certeza, e até porque a equipe ainda não manifestou nada, a gente não ouviu nada de muito de informação, tipo, vai por esse caminho, vai por aquele. Então, a gente até meio fica devendo essa situação, porque não é algo que a gente está ouvindo muito de novidades. Quanto ao TEC, essa questão. A parceria foi muito boa. A parceria conseguiu levar o TEC para uma segunda divisão. Só que agora é o confronto dos calendários. E no calendário TEC versus UFC Cascavel, evidentemente o UFC Cascavel vai priorizar ele mesmo. Isso é algo óbvio. Agora é ver. Podem vir alguns apoios ali, alguns atletas? Acredito que sim. Mas eu não vejo nem que seria só uma parceria com o Botafogo. Eu talvez olharia uma possibilidade de times que não disputam Série D da própria primeira divisão e tentar que essas equipes ajudassem, vamos dizer, a compor. Por exemplo, se você tem a parceria com o Cascavel para trazer 2, 3 nomes, com o Botafogo, que vai render ali mais 3, 4 nomes, tua base, mais ali uma equipe, sei lá, um Azures, um Rio Branco,
um Paraná Clube, alguma equipe desse nível que está na primeira, você consegue tirar muita composição de elenco ali para seguir. Para o atleta é bom. Ele sairia de uma primeira divisão desempregado e ele vai jogar uma segunda já empregado. É claro, você tem que fazer um filtro bacana para tipo, não herdar aquela zica que veio do clube anterior. Entendeu? O clube estava com uma moral muito baixa, a equipe indo mal, a equipe vai lá e é rebaixada. Então, você herdar isso, de certa forma, pode ser um problema psicológico para a equipe. Mas, pensando ali as peças certas, e somando com a estrutura que já tem e com essas parcerias estratégicas, você consegue fazer um time muito, mas muito competitivo. A questão é, será que será competitivo ao ponto de já brigar por um acesso ali para uma primeira divisão para 2027? No caso, para a disputa de 2026, no caso? Eu acredito que não. Acredito que, primeiro, esse ano vai ser um ano de estabilização ali, de entendimento do que é uma segunda divisão, nessa nova perspectiva, não que o Tec já não tenha jogado, mas entendendo a divisão de uma forma diferente, para talvez em 27 ou 28 voltar para a primeira divisão. Acho que é algo muito mais a longo prazo. Essa é a minha visão. Não que eu estou sendo pessimista e não acredito que talvez possa subir já nesse ano, mas eu vejo que é muito mais um passo a passo, até porque a gente não sabe quem fica e quem vai compor esse elenco, né? Exatamente. Agora, menino Kelvin, vamos para a quadra. E a quadra que pode ter 3 equipes, né? Que é o Sport Futuro já confirmadíssimo na disputa da Ouro e da Liga Nacional, o Toledense na disputa da Chave Bronze e a ACFUT que pode participar da Chave Bronze. Essa informação aí, menino Kelvin, já destrincha para nós. Exato. Primeiro falando da ACFUT, a gente já falou muito da ACFUT aqui nos programas do Hora do Jogo, também nos programas da Hora de Toledo, e também quando a Hora de Toledo era junto com o programa de segunda-feira. A ACFUT já tem um projeto há muitos anos, aí, já há mais de 20 anos, nas categorias de base. Por exemplo, o Léo Link começou lá nas categorias de base da ACFUT no futsal, treinamentos ali na Ersadia, com o professor Ironei, com o professor Joel, várias e várias conquistas aí ao longo dos anos nas categorias de base, temporada passada também com bons resultados, com títulos na NFP, com boas participações nos paranaenses de base, com uma das equipes do Sub-11 ganhando o título na Copa Mundo do Futsal. E a partir desse ano existe aí já um projeto sendo organizado juntamente com a Palotina Sports para a formação de uma equipe profissional, utilizando o nome da ACFUT, que é a Associação Cultural Esportiva de Futebol e Futsal de Toledo, para uma equipe profissional no futsal, que iniciaria já a partir desse ano na Chave Bronze. A gente ainda está aguardando aí a confirmação para que a equipe inicie, né, já esse ano, já em 2025, na Chave Bronze, mas o projeto já está estruturado, o projeto já está organizado, o projeto já está idealizado, inclusive já foi apresentado para as autoridades do município, para a prefeitura principalmente, para o novo prefeito Mário Costenaro, já avaliou, né, o projeto, e eles já estão atrás aí de empresas, de patrocinadores, para formalizar o projeto já a partir desse ano. A perspectiva é de que a equipe, pelo menos com os jogadores aqui de Toledo, com alguns meninos da base, já dispute a Chave Bronze desse ano. E, a princípio, o que demonstra que será um projeto muito organizado, muito estruturado e com vários bons parceiros, que vai ter todo esse suporte de categoria de base ali da ACFUT até o Sub-15, e agora com a ACFUT junto com a Palotina Sports para esse time profissional, que tem um time no Sub-17 também no Paranaense. Então é um projeto que já surge bem estruturado, bem organizado e com vários apoios importantes. A gente já tem informações de bastidores que algumas empresas fortes da cidade vão estar apoiando já a partir desse ano. Então só resta essa confirmação. As inscrições para a Chave Bronze vão até o final do mês de fevereiro, então, ao que tudo indica, teremos mais uma equipe de Toledo na Chave Bronze, poderemos ter um clássico logo
na primeira fase, porque os grupos são regionalizados de início, então poderemos já ter um novo clássico também na primeira fase, mas é um projeto que surge bem, um projeto que surge de forma estruturada e vamos torcer para que já esse ano a gente já tenha uma equipe aí na chave bronze, uma equipe a mais aí na chave bronze. Exato. É igual você falou, é uma perspectiva nova, de fato. Até o Marcelo Paulista, que é um dos principais nomes da Palutina Esportes aqui em Toledo, esteve junto com o projeto do Toledense na última temporada. E agora estamos nesse projeto com a Cefut, junta duas coisas, são empresas consolidadas com um projeto que já tem muita história na base. É a mesma coisa que a gente citou do Tecno Feminino. A gente tem dois projetos muito tradicionais de base subindo para o profissional. E até eu vejo isso como possibilidade, como válvula de crescimento para muitos atletas. Porque se você trabalha num teto até 15, quando dá os 14 e os 15, aqueles que são os atletas mais talentosos, aqueles atletas que já são destacados, eles já vão indo para outras equipes. Sobram, às vezes, alguns atletas que eles podem se tornar grandes atletas, eles podem ser profissionais, mas às vezes falta aquela maturação, aquele tempo. E aí começa aquela saga. Aí o cara, principalmente ele no 15 a 18, ele tem que encontrar uma equipe, aí fazer algumas disputas ali, ou às vezes quando o cara passa um pouquinho dos 18 anos, já começa a disputar um campeonato amador, um campeonato de futebol 7, até o cara ganhar um espaço em uma equipe. Se você já tem dentro da própria casa uma continuação de 17, 15, 17, sub-20 e um time profissional, você tem uma permanência muito maior do atleta. E você trabalha com o atleta que você já conhece, que você está vendo o desenvolvimento, você sabe quais são as dificuldades, ou seja, você consegue fazer um atleta crescer cada vez mais. Né? Então, é uma perspectiva que é bom não só por ter mais uma equipe, mas é bom pensando o projeto como um todo, porque você também dá uma perspectiva muito bacana para os moleques que estão lá hoje. Tipo, 15, pô, já tá chegando no final aqui da minha relação com o projeto, pode ser que eu saia daqui a um tempo. Aí você pensa, caramba, agora tem um time profissional. Vai ter um time 17, então quem sabe daqui a X anos eu não vou estar brigando no time profissional. A X tempo eu vou estar sendo titular de um time numa terceirona, e a gente sabe, teve jogador da equipe ali do Toledense da terceirona, que foi para a equipe da segunda, jogador da segunda indo para a primeira, e se o cara tem talento, o cara se desenvolve, daqui a pouco, não dá 2, 3 temporadas, o cara tá disputando chave ouro ou uma Liga Nacional. Então, a perspectiva muda. Acho que, vamos dizer assim, as possibilidades de sonhos para os jovens que hoje estão no projeto altera drasticamente. Exato, e agora falando um pouquinho mais do Toledense, o Toledense já começou a anunciar os primeiros nomes aí para a temporada. A maioria deles de garotos que vão fazer muito do que o Sport Futuro fez na temporada passada, utilizando vários garotos no sub-20 e no time principal. O Toledense vem para utilizar muitos dos garotos pro Paranaense sub-18 e pro profissional. A maioria dos nomes já anunciados vão fazer aí esse meio de campo entre o Paranaense sub-18 e a chave bronze. E já tivemos também alguns nomes anunciados ali de nomes mais experientes, que é para dar essa bagagem a mais também. Aí, como você abriu ali os principais nomes, a gente vê alguns jogadores mais experientes, caso do Cariri, que esteve já no Toledense, já passou por Toledo Futsal. Ano passado foi o goleiro reserva do Sport Futuro, ele vem agora para bronze pro Toledense. A gente vê o Oscarzinho, que é um jogador mais experiente, que também já foi anunciado. Hoje foi oficializada a contratação, a manutenção no elenco do Marquinho Tubara, que é um pivô já com muita experiência, que estava na temporada passada no Toledense, que já passou por Toledo Futsal. Então, um jogador já veterano que também vem para dar essa bagagem aí juntamente com a garotada. Acho que pode ser, sim, uma mescla boa. A minha única preocupação é que, assim, você tem um time com muita molecada, um time com muita garotada,
é bom para esses meninos, é bom que você vai dando uma rodagem, você vai dando uma experiência, você vai sentindo se esses garotos têm condições de jogar mais temporadas na chave bronze, de jogar com qualidade numa chave bronze, de quem sabe evoluir para uma chave prata, para uma chave ouro, para uma liga nacional, de lá na frente terem uma carreira consolidada no futsal nacional. Mas também é possível que esses meninos sejam queimados. Então você precisa desses jogadores mais velhos, você precisa de uma bagagem, de uma estrutura bem feita e de uma organização da diretoria e principalmente da comissão técnica para que a gente não queime esses meninos, que a gente não queime etapa com eles, para a gente não forçar os garotos ao erro ou a erros e a gente perder esses garotos para o futuro. A gente perder qualidade, a gente perder bons nomes, a gente já queimar alguns desses garotos com a torcida. Então, a minha preocupação maior é realmente essa. É que a gente não queime etapas com esses meninos. Então, por isso, principalmente os nomes que vêm com mais experiência, como a gente falou, o Tubara, o Cariri, o Oscarzinho e outros que devem vir, vão ser importantes para dar essa sustentação, para dar esse estofo para esses guris. Sem dúvida. E outra preocupação que eu tenho que eu quero primeiro ver qual vai ser o número de atletas contratados até o final, até para a criação da equipe. Por quê? Uma coisa que foi, acho que o principal problema do Toledense na última temporada foi que o elenco era de fato muito curto. Ao longo da temporada foi tendo ali algumas lesões, algumas saídas. Acabou que o elenco que foi para a fase final ali, que a equipe disputou, era um elenco muito limitado até de opções que tinha para o técnico Marcelo. Em alguns momentos o Marcelo entrou ali para fazer algumas funções, porque até quando a gente quando a gente foi no ginásio ali e conversou com o Marcelo, ele falou: nesse momento eu tô jogando porque eu sou canhoto também, ou seja, a equipe acho que tinha duas ou três opções de canhotos. Então, é um elenco, é uma equipe que tem um projeto de fato, mais sólido, tá ali há bastante tempo, mas tem que ter um cuidado específico com a questão do quantitativo de jogadores. E também quais são as características disponíveis, né, para não ter aquela questão de, às vezes, é uma equipe que falta um canhoto, a equipe que falta, às vezes, um pivô, agora tem o Tubara, né, mas às vezes a equipe falta um fixo. Então, essa montagem de elenco, não só qualitativo, mas quantitativo, eu acho que tem que ser uma situação que o nosso toledense tem que ficar bem de olho. É uma situação que a gente já alertava na temporada passada. A gente viu isso muito no início da temporada, principalmente, quando o Toledense mostrou um time titular muito forte. Um time titular que competia, pelo menos, com todas as equipes que ele enfrentou ali na primeira e segunda fase. Não digo talvez que competisse com as equipes ali que brigaram pelo acesso, mas com todo mundo que ele enfrentou na primeira e segunda fase, era um elenco que competia de igual para igual e era melhor do que muitos. Só que faltava reposição. Você tinha ali 2 ou 3 nomes para alternar, e a gente sabe que precisa dessa rotação no futsal, que precisa ter ali 8, 10 nomes para estar rodando durante o jogo, porque é um jogo que exige muito, então o jogador ele entra ali 2, 3 minutos, mas é 2, 3 minutos numa intensidade muito grande. Aí ele fica 8, 10 fora, depois ele vai entrar mais 2, 3 minutos, mas na intensidade, porque é um jogo muito mais corrido do que o campo, por exemplo. Então, a equipe sentiu essa falta. Tinha 2, 3 nomes ali para rodar, alguns deles eram meninos ainda, precisando... a gente precisava ter calma, mas não podia ter calma, porque eles tinham que jogar há muito tempo, né? E, como você citou, o Marcelo Paulista também precisou jogar mais do que ele queria, porque ele já é veterano, já está ali com 43, 44, 45 anos, mas teve que jogar mais, porque não tinha esse jogador canhoto, porque tinha poucos nomes. Aí você tem jogo sábado atrás de sábado, lesões, você tem as questões dos cartões, um outro nome acabou saindo durante o ano, então o elenco ficou muito curto e ficou pequeno para uma competição de longo prazo, e acabou que aos poucos foi se deteriorando, e a parte física também foi
foi se perdendo. Você começava o jogo ali muito forte, jogando de igual para igual até melhor, mas conforme o jogo ia andando, a equipe ia decaindo muito fisicamente, e as outras equipes com um investimento maior tinham mais nomes ali para rodar e conseguiam manter o ritmo praticamente o jogo todo. Então, acabou que isso foi determinante também para uma campanha decepcionante do Toledense na temporada passada. Então, ter um elenco ali um pouco mais numeroso vai ser importante para a equipe manter o alto nível durante toda a partida. Isso, acho que é essa a questão, e agora é torcer para que o Toledense faça uma grande temporada e consiga fazer um bom trabalho. E para outra equipe que também já está anunciando seus reforços, vamos de Esporte Futuro, mas antes de falarmos do geral da equipe, eu tenho só que dizer uma coisa. Quem é Barcelona para ter Eto'o? Nós temos Obina. Então, chora porque Obina é melhor que Eto'o, como a gente cantava há muito tempo. Simplesmente isso. Pelo menos o nosso goleiro para a temporada é melhor do que o Eto'o. Assim, falando primeiro dessa contratação, era uma contratação que era a que mais prometia, porque era um anúncio que foi feito ainda no ano passado, que a gente teria um goleiro com passagens por seleção. Ele já passou, ainda que rapidamente, pela seleção, o Obina. Foi um goleiro que já passou ali por Cascavel Futsal, por Copagril Futsal, por Marechal Futsal, e estava em Portugal, era titular em uma equipe da Liga Portuguesa. É um jogador ainda jovem, 26 anos, e que chega para suprir de uma forma bem interessante a saída do Renato. É um goleiro num nível parecido com o Renato. Para alguns pessoas do meio do futsal que eu conversei citaram que ele, em boa fase, inclusive, seria melhor do que o Renato, e que é um goleiro que joga muito bem com os pés. É um goleiro que tem esse diferencial e seria um dos melhores goleiros da chave ouro e até da liga no jogo com os pés. Então chegaria com uma característica que poderia agregar muito ao elenco, e também sendo um goleiro de qualidade, um bom goleiro embaixo das traves. Então o time começa bem, começa por um bom goleiro, e a gente supre com qualidade a saída do Renato. A equipe, a gente já falou em outros programas, nos programas da reta final do ano passado, que a equipe começou a se mexer antes do que nas outras duas temporadas. Anunciou as renovações e anunciou algumas das chegadas já em 2024. Só que nesse início de ano está mais tímida, anunciou apenas o Obina. O que me preocupa é que a gente ainda não tem nenhum pivô para a equipe do Esporte Futuro. Então, o ideal seria ter 2 ou 3 nomes para a função, que é uma das funções mais importantes ali para o time, que é a função do artilheiro, mas de um jogador que também faz com que os outros possam jogar. A gente ainda não tem um pivô. Então, essa é uma preocupação de que pelo menos sejam anunciados aí nos próximos dias, pelo menos 2 nomes. A expectativa é de que o elenco se apresente no início de fevereiro, então provavelmente na outra semana ou daqui a 2 semanas no máximo, a gente já tem o elenco se apresentando para a pré-temporada. E acho que vai ter um tempo legal para treinar, para fazer a pré-temporada, para fazer os treinamentos físicos, os exames físicos, os exames médicos, e também para fazer um ou outro jogo treino, porque o Campeonato Paranaense da Chave Ouro, a gente estava conversando no off aqui, está com o início programado para o dia 8 de fevereiro. O Esporte Futuro vai iniciar em casa contra o Foz Cataratas, ainda não tem a data exata do jogo e o horário, mas vai ser ali dia 8, dia 9, por aí a estreia. Até não sei se dia 8 de março é um sábado, então provavelmente vai ser no dia 8 mesmo. Só sim, confirmado aí o horário, mas o jogo não se disputa contra o Foz Cataratas. Então já começa com um jogo difícil, com um jogo complicado. Então, mas vai ter um mês ali de trabalho físico, técnico, tático, e provavelmente pelo menos uns 2 jogos treinos ali pro treinador, que é novo também, o Luciano Bonfim,
trabalhar esse time para que essa equipe chegue bem, principalmente fisicamente, para o início de temporada. A Liga Nacional deve começar um pouco depois, normalmente começa ali depois do dia 20. A LNF ainda não divulgou oficialmente a data de início, mas ali entre o dia 20 e 25 a gente já vai ter com certeza a primeira rodada da Liga Nacional. Então, que a equipe esteja bem preparada também, principalmente para a estreia na LNF. Quanto a perspectivas para a temporada, eu vejo com bons olhos o trabalho que tem sido feito na montagem desse elenco. Como eu falei, me preocupa essa questão dos pivôs, de não ter um nome ainda para essa função, mas eu vejo uma equipe melhor do que nas últimas temporadas, um trabalho um pouco mais estruturado. Gostaria de ver a equipe novamente, no mínimo na chave ouro, chegando às quartas de finais e ali competindo bem para, quem sabe, buscar pelo menos uma semifinal, mas no mínimo chegar novamente às quartas de finais. Eu gostaria de ver, quem sabe, a gente chegando no primeiro mata-mata de Liga Nacional, quem sabe essa equipe chegando aí às oitavas de finais e trazendo o primeiro mata-mata aqui para Toledo, né? Que seria interessante contra quem quer que seja. Seja contra o Magnus, contra o Carlos Barbosa, contra Joinville, Atlântico, Jaraguá, mas seria muito legal ver um mata-mata aqui em Toledo, ver o Sport Futuro chegando pela primeira vez ao mata-mata. Não traz perspectivas tão altas, mas quem sabe, como eu falei, se manter no mata-mata de quartas de finais de chave ouro e chegar, quem sabe, pela primeira vez aí ao mata-mata da LNF. Exato. Além do Obina, igual você comentou, tiveram bastante contratações, mas todas de jogadores mais jovens, jogadores que vão estar muito mais presentes na talento da LNF. Contratações mais para a base. A gente entende que essa é uma estratégia, já que o Sport Futuro faz há bastante tempo, trazendo desde a época de Marechal, de ter uma base bem consolidada. De fato, a nossa dúvida só é quanto a quais serão as peças já mais veteranas que vão compor com essa equipe. Então, até também questão do treinador, que é a primeira temporada, depois de 2 anos ali com o Moruga, vamos ver como vai ser esse novo trabalho, essa nova lógica. Mas, igual você falou, perspectivas boas de que ainda não será, muito provavelmente, um time que vai brigar nas cabeças da LNF. A gente evidentemente adoraria que brigasse nas cabeças da LNF e da Chave Ouro. Mas ainda é uma continuação de projeto, ainda é uma estruturação maior, né? A gente tem que assim, um pouquinho aguardar como vai ser, mas igual você falou, vou na mesma. No mínimo ali chegar uma quartas de final da Chave Ouro e ir para um mata-mata de liga, para nós, assim, alegria pra caramba. Eu acho que essa é a expectativa e, acima de tudo, não brigar contra um rebaixamento, que foi desgastante e a gente não quer isso pro Sport Futuro nessa temporada. A gente quer poder ver a equipe indo bem, a equipe se consolidando e chegar ali no meio pro final da temporada com tranquilidade, a gente sabendo que vai dar tudo certo, né? Exatamente, né? E vale ressaltar o retorno de 2 jogadores que foram importantes no ano de 2023, que saíram do Sport Futuro em 24 e que agora retornam, né? A gente já até falou em outros programas, mas vale reforçar que Xeré de volta, um fixo de muita qualidade, um fixo jovem e que vai agregar muito a esse elenco, e a volta do Vitor também, um ala também de qualidade que jogou muito bem em 2023 e que com certeza nessa temporada de 2025 vai agregar muito ao elenco. Vale ressaltar algumas manutenções, Vitinho, Renatinho, uma manutenção muito importante, um jogador experiente, um jogador de qualidade. Vale ressaltar também a permanência dos meninos, do Gabriel, do Léo Negrini, que demonstraram muita qualidade ao longo de 2024 e que seguem no elenco aí para 25. Então, acho que alguns movimentos interessantes já feitos. Também o técnico Luciano Bonfim, bom treinador, um trabalho de excelência no Laranjeiras, um trabalho bom também no Pós-Cataratas, então é um treinador de qualidade, então tem uma perspectiva boa quanto ao trabalho dele também. É isso. Minor Kelvin, fechamos nosso programa Hora de Toledo, nossa primeiríssima edição em 2025.
Perspectivas boas, queremos comemorar bastante acessos para as equipes que não estão em divisões de elite e títulos também, que a gente gosta, né? A gente gosta de comemorar uma taça e gosta de trazer bastante sorte. Ó, no primeiro ano de Hora de Toledo, já teve um acesso do técnico. Vai que esse ano a gente mantém aquela sorte maravilhosa e consegue puxar todos os times, no mínimo, para uma divisão acima. E quem tá no topo, vamos brigar por título, né? Porque nós somos o pé de coelho, nós somos o trevo de 4 folhas desse esporte local. Nós estamos trazendo sorte, vamos para cima. Exatamente, aí no primeiro ano de Hora do Jogo a gente já viu, como sempre, edições muito boas de Campeonato Amador, Campeonato do Panorama. A gente cobriu uma baita final lá no final do ano no Amador, na Taça Mauro Maiorque. A gente viu vitória do Sport Futuro contra o Magnus, jogaço na temporada passada com gol do Renato nos segundos finais, gol de goleiro. A gente viu, como você falou, o acesso do TEC, o primeiro ano do Oeste Brasil. Cobrimos os primeiros clássicos do agro da história, então a gente espera que o ano de 2025 seja tão marcante quanto. Exatamente, perspectivas boas. E para acompanhar toda essa jornada, vocês já sabem, né, galera? Se inscreva no canal, deixe seu like, vem com a turma do Hora do Jogo, que vocês sabem, aqui o negócio é diferente, aqui é a nossa visão do esporte e deixar vocês mais próximos. Vocês percebem que é um programa com muito menos formalidade, um programa que é de fato feito de torcedor para torcedor, porque da mesma forma que a gente busca trazer a informação para vocês, a gente traz a seriedade da informação e muitas vezes a gente puxa a orelha de determinadas equipes, mas sempre é com uma perspectiva de querer mais. A gente sempre está buscando ver o esporte em evidência, em crescimento e conquistar cada vez mais títulos e ver no topo. Acho que se a gente não falasse nada, se a gente só ficasse, não, deixa quieto, talvez seria porque a gente não se importa. Então, se a gente tá falando, a gente tá criticando, a gente tá pedindo para que melhore, porque a gente quer ver esse esporte de Toledo cada vez mais forte e no topo do estado aí. Com certeza. É isso, assino embaixo tudo que você falou e também conquistas de outras modalidades a gente vai estar abrindo espaço aqui na Hora de Toledo, abrindo espaço lá no Instagram também. A gente sabe que o esporte de Toledo é muito forte também em várias outras modalidades, ginástica rítmica, badminton, bicicross, motocross, taekwondo, judô. Então tem várias modalidades, rugby, que sempre estão, voleibol, que sempre estão conquistando vários títulos, vários feitos. E a gente vai também, ao longo da temporada e ao longo do ano, dando todo o espaço aqui, como eu falei, no programa Hora de Toledo e também lá no nosso Instagram. Exato, ótima deixa para falar do nosso Instagram. Sigam lá, @programa Hora do Jogo, _, que a gente sempre coloca bastante conteúdo lá nos nossos stories, principalmente esses conteúdos mais rápidos. Por exemplo, uma escalação, uma chamada para vir para um jogo. Às vezes, para fazer um vídeo para o YouTube, demora um pouquinho mais, então a gente já faz aquele storyzinho, galera, vamos lá para o jogo, vamos acompanhar determinada equipe, aquele contato mais rápido. E se vocês querem o nosso conteúdo diário, também está aqui na descrição, nosso grupo do WhatsApp, tem informação todo dia, tem bastante novidade, bastante notícia e também os links de todos os nossos vídeos, independente da plataforma que for. A gente condensa tudo lá para vocês ficarem todo dia, o dia todo, ligados no Hora do Jogo. E aqui também no Hora de Toledo. Até mais, galera! Valeu, galera!